Boa noite! Boa noite, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Como está estão vivendo esse momento tão crítico, tão importante, tão rico, tão necessário de nossas vidas? Como é que está para vocês isso? São grandes os desafios, não é? Grandes os desafios. Como vocês têm vivido isso? Como nós estamos vivendo esse nosso momento? Essa é a grande questão, essa será sempre a nossa o nosso mais importante desafio. Sejam todos muito bem-vindos. Nada mais importante nesse nosso desafio que refletirmos, congregarmos, pensarmos sobre o que estamos vivendo. A maioria de nós se queixa muito, se queixa das más notícias, das manifestações das outras pessoas. Tudo parece ser desarmônico, violento, ruim, não é? Mas a vida fica melhor com a queixa? O que vocês acham? A vida fica melhor com a revolta? Pensemos se essa nossa atitude tem nos ajudado a viver melhor, a melhorar a vida. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, Mônica Silva, Andréa Salvatore, Andréa Santos, Inês Panucci, Sandra Gomes, Sayonara Angélica. Muito bom estarmos juntos, vivendo, refletindo, conversando a respeito dos nossos reais problemas, das nossas atitudes perante esses problemas. Essas são as nossas maiores necessidades. Muito bom. Então pensávamos se essa atitude de brigarmos com a vida, brigarmos com os fatos, de brigarmos com a vida, com os outros, se isso tem ajudado a nós melhorarmos a vida, melhorarmos o ambiente, os ambientes que frequentamos, e é clara a resposta que não. Queixa e revolta não melhoram nada, não é? É como se fosse uma pessoa que precisasse viver com um rádio. A rádio simbolizando nossas mentes. Nós não podemos parar de pensar, nós não podemos nos desligar das nossas mentes. Não é? Isso é impossível para todos nós. Restando então a questão de como temos lidado com as nossas mentes. Então é como se tivéssemos um rádio que não pudéssemos desligar, e esse rádio só trouxesse notícia ruim, música ruim. Vejam só essa cena. Eu ao lado do meu rádio e reclamando para todas as pessoas à minha volta das notícias ruins e das músicas ruins que tocam nesse rádio, que soam nesse rádio, que são transmitidas por esse rádio. Reclamando não apenas do meu aparelho, mas reclamando das rádios que emitem as más notícias e as músicas ruins. Pois por mais que eu reclamasse das rádios e do meu aparelho transmissor,
nenhuma melhoria se observaria por essa atitude de reclamar e de revolta. Mas se eu reclamasse demais, pode bem ser que algumas das pessoas à minha volta fizesse a pergunta fundamental. Qual é a pergunta fundamental nessa situação? As perguntas são: de quem é o aparelho de rádio? Eu teria que responder: meu. Você não está gostando das músicas e das notícias? Não estou gostando. E aí vem a questão chave. Por que você não muda de sintonia? Essa é a grande pergunta das nossas vidas. Nós que não estamos de acordo com as notícias, de acordo com as manifestações das pessoas, que nos revoltamos, que brigamos com tudo, que nos queixamos de tudo, por que não mudamos de sintonia? Porque é claro que o dono do aparelho de rádio, quando muda de sintonia, vai mudar a captação, vai mudar a sua frequência, vai passar a encontrar rádios com boas músicas, com boas notícias. Como brigar com a vida se nós sintonizamos com os programas que só transmitem más notícias, com as rádios que só transmitem músicas desagradáveis? Claro que não. O rádio é nosso. Somos nós que determinamos a sintonia do nosso rádio. Somos nós que determinamos que notícias, que manifestações, que expressões dos seres vão entrar nos nossos ouvidos através da sintonia das nossas mentes. Essa é a grande questão, essa é a grande lição que Jesus nos deixa. Porque também no tempo dele as pessoas se queixavam. E essa passagem é muito bonita. As pessoas vieram, se queixaram para Jesus. Os evangelhos não mostram as queixas, mas mostram a reação do mestre. Como Jesus se portou perante os revoltados e os queixosos. Ele disse assim: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória e com toda a sua riqueza, teve uma roupa tão bonita quanto os lírios do campo. Olhai os passarinhos, que não tecem nem fiam. Olhai os passarinhos, que são os menores da criação, pois eles sempre têm o de comer. E vocês, que são muito mais que as plantas, que as ervas e que os passarinhos, vão se queixar, vão brigar com a vida? E aí ele nos dá essa receita de bem viver. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Na imagem nossa do rádio, melhore a sua sintonia e tudo que você receberá será luz e bem. Vejam só, meus amigos. Vejam só. A fé, as escrituras, as mensagens da luz nos dizem que todos os fios das nossas cabeças estão contados. Está lá no Evangelho. No Oriente se fala: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Como? Qual a razão, qual a lógica de brigarmos com a vontade de Deus, se a vontade de um ser perfeitamente bom e justo só pode ser
a perfeita bondade e justiça? Como brigar com a perfeita bondade e justiça? Não. Nós precisamos olhar os fatos à nossa volta sob outro ponto de vista. Nos relacionar com as vibrações da vida com outra sintonia. Essa é a nossa tarefa. No dizer de Jesus, buscar antes o reino dos céus, que nessa alta vibração tudo nos seria acrescentado. Alguém pode nesse momento estar questionando, mas se eu, a título de mudar a minha vibração, se eu rezar, se eu orar bastante, as coisas à minha volta vão mudar? Em primeiro lugar, é fundamental percebermos que a mudança da vibração não se dá necessariamente pela oração. Sim, a oração de coração, a oração bem feita, a prática que melhorar o nosso padrão vibracional, muda a nossa vida. Então, se nós nos conectarmos com a arte elevada, se nós nos conectarmos com a natureza em sua essência, se nós nos conectarmos com o outro e conosco mesmo em nossa profundidade, na profundidade do ser, tudo se transformará, sem nada se modificar. Claro que quem fizer uma prática profundamente sintonizadora com o bem, não terá suas contas pagas pelo alto, não terá as suas dificuldades sanadas pela luz, porque Deus não resolve, não há ninguém dá cola na escola de Deus, não se pode pedir para o anjo da guarda, para o espírito protetor, para o santo das causas impossíveis, para o alto em geral, não se pode resolver a solução dos nossos problemas, porque ela não virá. Assim como um pai e uma mãe, jamais um bom pai e uma boa mãe jamais resolveriam as lições dos seus filhos. Não é verdade? Então, se nós, sendo imperfeitos como somos, jamais resolveríamos os exercícios, as lições de casa para os nossos filhos, muito menos Deus, o nosso Pai do céu, resolverá os problemas por nós. Mas então, qual o alcance da boa sintonia? Quais as possibilidades da verdadeira oração? É que com a boa sintonia, com a verdadeira oração, com um ponto de vista maior trazido pela fé, nós mudaremos tudo sem nada mudar, porque perceberemos que aquele inimigo, que aquela doença, que aquela adversidade, que aquela dor que está presente nas nossas vidas, nada mais são do que um remédio amargo, uma lição difícil, mas é esse remédio amargo, perfeito, receitado pelo médico perfeito, que nos trará a cura. É essa lição difícil, trazida pelo mestre sem mácula, que nos promoverá, que nos elevará, que nos trará a promoção que nós tanto precisamos. Com essa certeza, com essa atitude, nós buscaremos e acharemos uma expansão, um ponto de vista completamente diferente, que passará a ver solução aonde víamos problema, sem resolver as nossas tarefas, as tarefas que são nossas, necessárias para o nosso crescimento. Tudo modificarão e transformarão os problemas em solução. Por exemplo,
Olhando as doenças do ponto de vista espiritual, saberemos que todas as doenças, vêm de desarmonias mentais e espirituais. As doenças físicas são a expressão material, corporal, das nossas desarmonias mentais e espirituais. E é correndo atrás da cura física que nós somos convidados a fazer a transformação mental e espiritual, que não apenas curará os efeitos físicos das nossas desarmonias, mas as próprias causas espirituais. Então, o que nós vemos como mal, o que nós vemos como doença, é na verdade a nossa cura profunda. É uma oportunidade maravilhosa da nossa cura profunda, que nós alcançaremos se expandirmos assim a nossa consciência, a nossa visão, a nossa capacidade de perceber o mundo. Da mesma maneira, os inimigos, as pessoas que nos desagradam, diz a psicologia e diz a espiritualidade numa comunhão muito bonita, que o outro é o espelho do eu. Que o inimigo precisa ser compreendido, amado na sua função. O inimigo é um aparelho diagnóstico da alma, com o qual nós veremos a nós mesmos, nós veremos os nossos defeitos, nós veremos as nossas insuficiências. E é com esse diagnóstico que nós nos curaremos. É com essa humildade que nós perceberemos as nossas fraquezas, é com essa lucidez e essa coragem que nós nos transformaremos nas nossas insuficiências, nas nossas lacunas. Vejam se não é a transformação do que pensávamos ser um problema, mas que na verdade são a nossa solução. Veja se isso não é uma modificação profunda nas nossas vidas, nos problemas, nas situações, nos desafios que nós enfrentamos. Nada mais necessário nesse momento em que pelos conflitos, mas pela nossa atitude equivocada com a qual vivemos os nossos conflitos, não apenas o eleitoral, mas também os conflitos no casamento, os conflitos na família, os conflitos na sociedade em geral, nós precisamos expandir a nossa visão. Como uma criança que briga e faz birra porque ela quer que sejam satisfeitos os seus desejos. O que ela mais necessita, essa criança birrenta, que somos nós, é que alguém, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um adulto responsável, expanda a sua visão e diga para ela: não, você não pode comer o doce antes do almoço. Não faz bem para você. Isso vai lhe tirar a fome do que você realmente necessita. Coma bem a sua comida, o que realmente alimenta o seu corpo, e depois, se comer bem, é que você vai comer o seu doce. Ah, mas eu quero ganhar presente todo dia. Mas não é bom para você ganhar presente todo dia. Eu quero que você faça a lição por mim, mas não é bom para você ser feita a lição por você. Sempre expandindo, sempre aumentando. Porque depois chegará a prova. Meu netinho, meu sobrinho, meu filho. E no dia da prova, se papai e mamãe fizerem sempre a lição por você, você não saberá, você não terá condições de superar a prova. Como é fortalecedor do ser essa expansão de visão.
Como é enfraquecedor do ser o mimo que retém a criança nos seus desejos, na satisfação dos seus desejos e mais nada. Nós precisamos deixar de ser crianças mimadas. Precisamos deixar essa estreiteza de visão que tudo analisa e tudo reduz à satisfação dos nossos desejos. Não, expandamos o ponto de vista e buscaremos a satisfação das nossas necessidades. Buscaremos entender o que a vida, o que Deus está querendo nos ensinar através das dificuldades. Nunca precisamos tanto dessa expansão de visão quanto nesse momento crítico da humanidade. Quem de nós conseguiu passar pela pandemia buscando os significados, as lições profundas que ela continha? Quem conseguiu passar por esse período eleitoral fazendo essa pergunta, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Pois quem fizer esse exercício agora, entendendo que a máscara, por exemplo, durante a pandemia, era fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, que a própria pandemia, que deu um objetivo de vida e morte para toda a humanidade, era Jesus ensinando: somos uma mesma família, filhos de um mesmo Pai, Pai nosso que estás no céu. Busque, meu amigo, minha amiga, sempre o significado profundo dos fatos. Busque entender o que Deus está querendo nos ensinar. Ainda que você não tenha sido capaz de fazer isso na pandemia e nas eleições, busque agora. A partir de hoje, busque sempre. E você parará de brigar com a vida. Parará de se revoltar com tudo, se queixar de todos. Passando a remar a favor da correnteza, passando a aceitar e a se movimentar a favor da vida. Essa é a atitude mais lúcida que todos nós podemos e precisamos fazer. Porque só assim deixaremos de gastar essa enormidade de energia que gastamos com a revolta, com a briga, com a pena de nós mesmos, e investiremos toda essa energia no nosso aprendizado, na nossa cura, na nossa libertação. Que assim seja para vocês e para mim. Que a partir de hoje passemos a remar a favor da correnteza e aquele nosso esforço enorme que fazíamos sem avançar passará a ser um esforço que fará fluir a nossa vida. Entre no fluxo, entregue-se ao fluxo, ou como disse Jesus, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade. Graças a Deus, que essa lucidez nos acompanhe por todos os desafios que certamente ainda virão, e muitos, mas que nós, com essa expansão de visão, teremos infinitas vezes maior capacidade de superar todas as situações, de nos curar e nos promover. E de resto, ainda a partir dessa nova atitude, ainda ajudar as pessoas que estiverem à nossa volta. Um grande abraço, prazer em estar com você e até amanhã.